18º Simpósio Internacional Processos Civilizadores, Bogotá, Colômbia, 2020. Empatia nas relações interpessoais, pressuposto para a inclusão escolar. Participantes: Gisele Schmidt-Kautsky, Isabel Matos Nunes, Márcia Alessandra Fernandes. Orientador: Reginaldo Célio Sobrinho. Bom, empatia nas relações interpessoais, pressuposto para a inclusão escolar, é um recorte de uma pesquisa de doutorado, cujo título é Admirável Mundo Simbólico, Figurações e Processos no trabalho de uma professora especializada em deficiência visual. Essa pesquisa contou com apoio financeiro da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação do Brasil. Nessa pesquisa, nós utilizamos a observação participante como metodologia e foi realizada em 3 escolas no ano de 2019, sempre acompanhando o trabalho de uma professora especializada em deficiência visual. Então, de uma escola, nós íamos a outra e depois a outra, isso durante a semana toda, durante 3 a 4 meses. A percepção sobre o sentimento de empatia ficou acentuado quando percebemos que nas escolas envolvidas na pesquisa, costumeiramente, aparecia nas narrativas dos profissionais como produto dissociado da constituição da identidade eu-nós e desconectado da ação emocional individual que emerge nas relações entre os seres humanos. Quer dizer, os professores costumeiramente se referiam à empatia como se fosse uma coisa que estivesse longe deles. Então, por exemplo, se referiam ao trabalho de inclusão escolar da professora de deficiência visual junto aos alunos com deficiência visual, ou se referiam à sua própria prática docente em sala de aula como se fosse uma empatia. Eu não tenho empatia por isso, eu não desenvolvo um trabalho inclusivo porque eu não tenho empatia pela inclusão. Como se isso fosse uma coisa que eles pudessem buscar e colocar neles, como se fosse um sentimento alheio, como se os sentimentos não fizessem parte dos seres humanos. Bom, a hipótese para isso que nós tivemos durante esse recorte da pesquisa é que existem diferentes sentimentos empáticos. Então, esses professores, na verdade, não é que eles não tivessem uma empatia, o sentimento de empatia, como eles colocavam, né? Eles tinham empatias diferentes. Então, em Eli, a gente foi ver que a dificuldade de constituição de um comportamento empático por uma causa, quando o indivíduo envolvido por conhecimentos simbólicos, advindo de seus grupos sociais, não reconhece em determinada causa os princípios até então aprendidos por ele em suas vivências. Então, uma pessoa que não teve nenhum envolvimento, nenhuma convivência com momentos de inclusão, por exemplo, ele se sente muito distanciado ao ponto de não ter nenhum sentimento por aquela causa. Então, eles têm o conhecimento simbólico de uma escola tradicional. Aquela escola, quando eles estudaram, não havia esse movimento de inclusão escolar. E quando eles retornaram como professor, eles têm uma certa dificuldade em se alinhar a esse pensamento inclusivo, porque não vivenciaram aquilo. Já visto aqui na faculdade, por exemplo, nas licenciaturas, há uma disciplina de inclusão escolar, quase sempre voltado para a disciplina de Libras, a língua brasileira de sinais, e naquele momento. Fala-se pouco nas questões reais da escola. Então, os conhecimentos simbólicos de uma escola tradicional, onde a empatia não é trabalhado, esse sentimento de empatia, essa simpatia, vamos dizer, pelos estudantes com deficiência visual ou da educação especial de uma maneira geral, que hoje estão dentro da escola, que não faziam parte da escola quando esses professores se constituíram dentro da escola como alunos. Essa maneira de conceber a empatia incitou a buscar alguns teóricos que se dedicaram a estudar o sentimento. Nessa apresentação, destacamos a percepção de que a empatia é como uma trama invisível nas relações sociais, que constitui o desejo de interação e comunicação profunda com as pessoas.
Uma vivência na qual um indivíduo fica predisposto à consideração do outro, como pessoa separada, cujo valor próprio é um direito, como ser humano imperfeito, dotado de sentimentos e potencialidades. Isso nos disse o Rogers, né? E foi citado pelo Zero Silva e Silva, né? Em 2017. Então, quer dizer, o próprio autor, que é um clássico da psicologia, ele coloca a pessoa em separada, ele nos fala de uma pessoa em separada. Se nós olharmos só para esse recorte, a impressão que nós temos é que o outro não faz parte do mesmo contexto que eu. Então, o outro é como se o outro fosse o outro humano que não tem nenhuma pertença ao meu grupo de humanos. Então, é como se estivesse separando um humano da raça humana. Todavia, considerando o aporte sociológico eliasiano, e aí nós vamos falar de dois livros, foi 97, Os Alemães, 2006. É possível dizer que a empatia é inerente à civilização. É uma condição que constitui a humanização dos homens e indica a consolidação das emoções.